tenho minhas dúvidas, e isso é importante, né? Quem estuda a Bíblia, ter dúvida. Pensa que é pecado você manifestar dúvida. Estou dizendo em relação ao que está escrito, mas uma dúvida no intuito de obter a resposta desejada. Por exemplo, Brasil batendo hoje aí, né, mais de 40 milhões de evangélicos. Cristão. E tem aí uma estimativa desse número aumentar de forma assustadora. Eu vejo e conheço muita gente que são dedicada à oração, clama por avivamento, e clama por uma mudança, né, espiritual, né, moral, político-social, através da ação do Espírito Santo. Porém, a gente está vendo é o reverso. Né? A impressão que dá é que está ficando cada vez pior. Então eu penso, o avivamento dependendo de alguém, ele depende de alguém para iniciar, mas ele depende de alguém que se apresenta, surge no cenário por vontade própria, ou ele depende de alguém que Deus levante num momento específico, numa hora específica dele. Entende? Eu penso muito nisso, porque embora a gente tenha uma gama de pessoas que não estão nem aí para nada, né? Aí eu vou usar aqui as mesmas palavras que Deus usou para Elias. Olha, existe ainda 7.000, tá? Porque Elias ele achava que ele era o único. Deus quebrou logo as pernas dele, dizendo: não, fica quietinho aí que você não é sozinho não, filho. Não é a última Coca-Cola do deserto, não. Existe ainda 7.000 que eu guardei que ainda não dobraram o seu joelho, né? Não beijaram a Baal. Então, eu tenho certeza que existe hoje no Brasil homens, mulheres, inclusive igrejas, que estão aí num trabalho árduo de oração e de jejum pela nossa nação, e esse avivamento não vem. Então, eu penso que o avivamento ele não é... meu pensamento, eu posso estar errado. Ele não acontece num tempo oportuno, mas num kairos, num tempo determinado por Deus. Vou tentar responder para o senhor. Você passar uma linha desde quando o cristianismo chega na Europa, a apostasia que a Europa estava, o evangelho cresce na Europa, o fervor cresce, depois a Europa faz o quê? Míngua. Aí surgem os grandes avivamentos na Europa. E aquilo que pegava fogo deixou de pegar. Pode ver que quando chegou nos Estados Unidos, o maior berço evangélico não era. E hoje, se eu citou uma estimativa no Brasil, é absurda. É só por nós mesmos que popularizamos o evangelho, já poderíamos mudar o nosso Brasil, né? E a gente olha que para os Estados Unidos viver também o grande avivamento da Rua Azusa, houve uma apostasia. E hoje, se eu voltar na Europa, vai ver que as igrejas estão quase acabando. O nível espiritual, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, isso não é pensamento meu, não. Isso é dados. Eu não vou citar dados porque eu não tenho conhecimento numérico agora dos dados. Então, como a gente está num podcast que vai fato, ser... Tem igreja virando boate, tem igreja virando bar. É fato. Hernandes Dias Lopes, ele cita muito bem sobre as visitas deles na Europa e tanto outros países. Ele vai contar o que aconteceu, o que viu e como está a decadência na Europa. E o Brasil não. O Brasil ainda tem os seus incendiários. O Brasil ainda tem o povo que ainda adora Deus de espírito e em verdade. Eu acredito que o avivamento acontecer no Brasil tem que chegar a um nível de apostasia. A gente já está vivendo dias absurdos, né? A gente vê pessoas que pregam, daqui a pouco se prostituem. Não mudou muita coisa do tempo passado, né? Você vê que grandes homens de Deus hoje estão caindo em escândalos de prostituição, as drogas em cima do altar. Pessoas acabam de pregar, entram num quarto de hotel, vão se drogar, mas pregou.
Mas cantou e por ter, de repente, uma boa oratória, a pessoa chorou, a pessoa por estar sensível se envolveu de uma presença de Deus. Ainda tem. Mas quando chegar num nível aonde não sentir mais a presença de Deus, Deus vai ter que citar o que o Senhor citou sobre Elias. Ainda vai ter que ter ainda os remanescentes, aqueles que oram, aqueles que não se corrompem. E vai ser daí, Deus, linha de raciocínio meu, pastor Eduardo, tá, gente? Pensamento meu. Vai ser daí que Deus poderá suscitar no nosso meio um grande avivamento. Porque ainda a gente tem muita gente de Deus ainda que ora. Tem um documentário muito bom mesmo. Fé Inegociável, se eu não me engano o nome. É Fé Inegociável. Se eu não me engano o nome é esse. Você vai ver a história de mulheres que tiveram uma vida e têm uma vida de oração, pastor. E você pergunta, e de repente posso responder a tua resposta agora. Se tem uma vida de oração, por que não aconteceu ainda o avivamento? De repente, porque ainda não estamos no ápice da apostasia espiritual. Porque se olhar para a Bíblia, pelo menos 2 Crônicas 17, quando Josafá vai se levantar rei, vai ser erguido como o nível de apostasia, ele vai quebrar os altares de Balaíns, ele vai destruir a estátua de Baal, vai jogar toda idolatria e vai andar nos caminhos de adoração. Ele restitui os cultos e as pessoas agora se convertem ao povo. Então eu acredito que pelo nosso nível ainda de intimidade, de alguns que são separados, a gente ainda não chegou numa decadência espiritual tão grande que o Brasil, acredito eu, que ainda vai chegar. A gente tem visto, né? Aqui realmente a gente ainda não chegou nesse nível de apostasia muito grande ainda. E eu acredito que a gente aqui tem muitos homens de Deus e também mulheres de Deus que ainda estão, né, com esse desejo, com essa chama acesa no seu coração, de realmente ver as coisas aqui ainda mudarem aqui no Brasil, de realmente haver aqui no Brasil aqui um grande avivamento. E eu acredito que nós ainda vamos viver esse grande avivamento. Eu acredito, creio e oro, né? Acho que nosso papel também é orar para que Deus ele possa cada vez mais levantar homens e mulheres sinceros, verdadeiros e que possam realmente clamar por esse avivamento. Que como o pastor estava colocando aqui, né? O avivamento começa individualmente. A gente vai ver na história, como o pastor colocou aqui, né, sempre Deus levantando uma pessoa que não aceita, né, que não se conforma com a situação caótica, com o caos espiritual, e ao se colocar numa posição, ao se colocar ali, né, na dispensação ali, na posição para com Deus, e Deus trazer uma mudança radicalmente, né, pastor? E aí a gente já consegue aqui ter uma compreensão do que realmente é o avivamento. Queria que o pastor falasse assim um pouco mais para os nossos telespectadores, né? Assim, de maneira que eles possam não ter dúvida do que é o verdadeiro avivamento, né? Porque a gente vai ver que isso é o verdadeiro avivamento, né? Tem muito boa essa direção. Tem uma linha de raciocínio que eu gosto muito. Tá? Me fugiu o nome do autor dessa frase, mas ele diz que avivamento é preparar o caminho. Eu fiz até a questão de anotar, mas eu não anotei o nome do autor. É preparar o caminho para a chegada do Espírito Santo, a chegada de Deus no ambiente. Avivamento é você preparar o caminho. Como se prepara o caminho? Através do quê? Se vocês abrirem o texto em Mateus capítulo 3, João Batista vai estar pregando, correto? E o texto se torna conhecido por causa da fala de João, né, que a princípio parece dura, né? Parece que João é um profeta ignorante, de palavras pesadas, mas tem direção para quem ele está falando. Só que ele fala o seguinte: vem preparar o caminho.
todo caminho tortuoso será o quê? Direita. Todo vale será aplanado. Então, o avivamento é você preparar o caminho para a chegada dele. Porque não tem como ele descer, aí é que vai mexer agora num assunto polêmico. Por quê? Porque se avivamento é preparar o caminho para a chegada de Deus, do Espírito, e o caminho só pode ser preparado quando tudo entra no seu devido lugar, a gente começa a entender que muita gente não vive o avivamento porque não quer mudar de vida. Não tem como, isso é fato, não tem como viver um avivamento se a gente não quiser mudar, entrar no estreito, colocar o que estava fora no seu devido lugar. João está falando, além de ser uma voz que ecoa no deserto, que eu sou só uma voz que ecoa, eu só vim preparar o caminho para que ele chegue. Porque quando ele chegar, tudo vai mudar. Quando ele chegar, tudo vai... E quando a gente vê que Cristo aparece no cenário, você vê que Cristo para falar e as pessoas param para ouvir. Entendi isso. E eu entrei mês passado estudando um pouquinho sobre Cristo, e você começa a entender que uma simplicidade na fala tão grande, e as pessoas paravam para ouvir. Quando nós colocamos nossa vida em santidade, colocamos no lugar aquilo que estava fora, diante da presença de Deus, você já reparou que do nada os cultos começam a ficar cheios? Já reparou que tem vida no altar? Pessoal, fiquei toda arrepiada aqui, deu até vontade de falar em língua estranha aqui agora. Deu até vontade, eu sou espiritual. Não é proibido não, eu sou desse jeito, tá, gente? Eu tô com o corpo todo arrepiado. Porque quando a gente está debaixo de um avivamento, ainda que seja íntimo, só você e Deus, você para pregar e vidas choram diante do altar do Senhor. Nós paramos, pastor Wesley, de ver pessoas se rendendo debaixo de uma pregação, pessoas chorando por causa de um louvor, pessoas aceitando Jesus. Por quê? Porque você se decidiu colocar na brecha. Você decidiu viver um avivamento, uma vida de oração, uma vida de separação. Você resolveu tirar tudo que te atrapalhava. Você resolveu preparar o caminho para que ele viesse até você. Então isso é viver um avivamento. Ainda que a gente não vai viver ainda um avivamento coletivo, pastor Nilson, mas eu acredito que o avivamento tem que começar primeiro em mim.